Nós já falamos aqui algumas vezes sobre os processos que estão em jogo, tanto no regime de produção de valor quanto no de produção de subjetividade, a partir dos mecanismos recentes presentes nas vigilâncias no processo de produção e consumo a partir dos dados que a gente transita na rede. Mas eu queria hoje trazer um assunto muito pertinente que tem a ver com a ideia de não só vigilância, as consequências dessa vigilância, o caráter voluntário dessa vigilância e suas consequências, inclusive, no regime de produção de verdade, ou seja, a pós-verdade na contemporaneidade. Bom, a vigilância que a gente está falando aqui é aquela vigilância que se apresenta de forma até voluntária. Pessoas cada vez mais, nós usuários de internet, usuários de aplicativo, cada vez mais nos dispomos a colaborar com sites, plataformas, nos dispomos a conceder determinadas informações sobre nossas preferências pessoais, ou mesmo nos engajamos em jogos como aquele que está muito em voga agora, de um aplicativo que propõe mostrar nossa foto no futuro, nossa foto a partir de um envelhecimento forjado da nossa imagem. Isso está se disseminando muito fortemente. Pois bem, trata-se então de práticas que a gente assume como voluntárias e que contribuem claramente com a produção de valor, com a produção de informação para uma determinada rede, para uma determinada plataforma ou mesmo para um banco geral de dados que a gente não sabe para onde vai. Por exemplo, esse aplicativo de envelhecimento, a gente sabe que isso está contribuindo para gerar um banco de imagens gigante, está contribuindo para atuar e de forma a balizar, burilar inteligências de reconhecimento facial e está gerando um engajamento muito grande de pessoas que cedem seus dados, cedem informações pessoais, cedem até mesmo a própria imagem, e isso tem consequências que a gente não sabe muito bem quais são. Mas o que a gente pode dizer é que essa participação voluntária, para além da ideia de que nós também podemos ser produtores de conteúdo, distribuidores de informação, acaba sim gerando um processo social, econômico e político no qual a gente não tem muito controle, porque essas informações contribuem para o direcionamento das atitudes, do que a gente vai ver, do que a gente vai ter acesso e principalmente dos nossos posicionamentos, dos nossos pensamentos. Se a gente não tiver cuidado, a gente é então capturado por alguns direcionamentos específicos. Para além da ideia própria de que a gente está produzindo valor, a gente está criando, a gente está sendo producers, a gente está sendo produtores de conhecimento, a gente está ajudando, trabalhando de graça, produzindo valor para todas essas plataformas. Então, apesar de menos aparente, essa vigilância da internet, ela é muito mais intensa se a gente for considerar o passado, as sociedades disciplinares, né? Porque os rastros que a gente deixa, eles são convertidos em dados, e dados podem ser usados por múltiplos atores, por múltiplas empresas, e eles podem ser arquivados, eles podem ser classificados, eles podem ser alterados, e a partir daí isso vai ajudar essas empresas a intervir sobre as nossas escolhas, sobre as nossas opções de consumo. Então, é uma vigilância que opera muito menos com saberes sobre os corpos, como no processo disciplinar, saber sobre quem nós somos, mas saber mais sobre dados, sobre rastros, e menos com o fim de corrigir, como eu já falei, mas com a ideia de antecipar tendências, de antecipar preferências pessoais, de antecipar interesses. E o efeito disso daí é que o problema não reside
especificamente, propriamente dita, no serviço. Esse serviço de vigilância, ele pode ser útil, ele pode ser muito bem utilizado, mas ele precisa de regulação, né? Não dá pra gente também naturalizar essa vigilância, não dá pra achar que ou fornecer os nossos dados sem saber para onde eles vão ir e como que eles serão usados e vendidos, são informações pessoais, não dá para fornecer de graça, né? A gente tem que ter um acordo claro no qual a gente perceba e concorde que a gente está cedendo esses dados. Embora a gente aperte o botão ali, no momento de dizer que concorda e aceita os termos, isso não está muito claro. Então, o perigo nesse vai e vem, nessa vigilância de rastros de dados, é que o próprio campo de experiência e ação possível que a gente tem, ele continua em perigo. Ele fica em perigo porque a gente é direcionado por ofertas personalizadas. Aí a gente fala não em vender anúncio ao cliente, porque isso é o que acontecia no passado, mas vender o próprio cliente aos anunciantes ou vender os próprios usuários aos provedores de serviço, sem que eles autorizem, sem que eles queiram. Consequências aí, para efeitos de identidade também, é possível pensar que não se trata, como eu já falei, de indivíduos, mas de divíduos, de cifras, de números, menos de identidades fixas, mais identidades transitórias, porque são provisórias, são gostos que uma hora estão para um lado, outra hora estão para o outro, são alguns rastros que a gente deixa que dão algumas pistas de identidade, mas esses critérios não atendem a ideias de verdadeiro ou falso, mas trata-se assim de uma simulação de potencialidades, de performatividade, ou seja, a capacidade de fazer passar a realidade o que é uma potencialidade. Isso a gente vê muito bem nos anúncios ou mesmo nas eleições. A gente viu a capacidade de pegar um potencial ali, de um ódio, de um determinado ressentimento e transformar isso numa potencialidade de eleger determinados candidatos ou até mesmo de exacerbar determinados posicionamentos que fogem ao registro do que é politicamente correto, do que é ético e do que é considerado até mesmo verdadeiro. E aí eu entro no tema da pós-verdade, que está diretamente relacionado a esses processos de vigilância. A gente sabe que nos Estados Unidos e aqui mesmo no Brasil, as eleições, elas foram muitas vezes, digamos assim, o resultado ele foi construído previamente na rede, porque as preferências foram construídas, porque as preferências foram direcionadas. E aí eu me apoio novamente no Latour, que vai falar que o grande mérito das tecnologias, para o bem e para o mal, foi tornar a ecologia das nossas mentes totalmente aberta a uma escala crescente de rastreabilidade. Então, mais do que uma indústria de entretenimento, a internet é, de fato, um campo para ser utilizado para invadir os nossos mundos privados. E esses mundos a gente abre voluntariamente, como eu falei, mas todo o trabalho interno da nossa realidade, da nossa singularidade, ele é aberto e se torna rastreável. E todas essas ferramentas, de alguma forma, elas se confundem cada vez mais com a ideia de notícia. Então, a gente viu a derrocada do jornalismo e a gente percebe como cada vez mais fatos pessoais, informações pessoais, eles substituem notícias, eles até substituem a ciência, eles tornam-se verdade por si só. Uma experiência pessoal, ela torna-se justificável para explicar um elemento social, um elemento coletivo, esquecendo ciência, baseando-se apenas na experiência pessoal de cada um. E a antiga distinção entre circulação de fatos e disseminação de opiniões, que o jornalismo
tanto no seu início o jornalismo tanto pregou, com o passar do tempo o jornalismo também foi cedendo a isso, e hoje a gente percebe que isso está totalmente apagado. Essa fronteira entre fato e opinião, hoje em dia, quase não faz mais diferença. Ambos têm os mesmos graus de visibilidade. E até às vezes as pessoas preferem confiar num estranho falando algo sobre si mesmo do que numa produção de um conteúdo de um veículo que já vai ser considerado posicionado contra ou a favor daquilo que ele acredita. Então, a nossa dieta de informações, ela se misturou, ela se tornou essa mistura, né, de dados, fatos, opiniões pessoais. E, perversamente, o que acontece é que essas opiniões, elas também são retroalimentadas, vão alimentando todo um conjunto de regimes de verdade, que vão direcionando mais opiniões para esses regimes de verdade e que muitas vezes não tem lógica nenhuma racional, não tem lógica científica, não é comprovado politicamente, não é comprovado cientificamente, não é, inclusive, verdade, são invenções. A gente viu muito isso, as fake news e todo esse aparato, ele usou dessa rede sociotécnica para gerar verdades que circulavam, né? Regimes de verdade que circulavam na rede e que permitiam o direcionamento das opiniões, o direcionamento dos humores e até mesmo pautava a discussão e continua pautando a discussão muitas vezes nas redes sociais. Então, o que tá em jogo é muito mais do que a construção de preferências de consumo, a construção de subjetividades consumidoras, mas é realmente o direcionamento dessas subjetividades, é o direcionamento inclusive dos regimes de produção de verdade na paisagem virtual e que tem efeitos concretos na nossa vida, que tem efeitos concretos no nosso campo político, social e econômico. Uma vez que qualquer fato cotidiano, qualquer fato político, agora ele passa também por esses regimes e ele inclusive ele é avaliado, ele é criticado com base nesses regimes de verdade que muitas vezes já partem de pressupostos que são inconcebíveis. Então esse é o lado perverso dessa escala crescente de rastreabilidade, dessa escala crescente de vigilância na internet e que nós temos cada vez mais que ter uma consciência maior para lidar com isso, com os seus efeitos e para cobrar uma regulação, né, desse campo, do que é, e ter meios de denunciar o que é falso e o que é verdadeiro, o que realmente faz sentido ou que está sendo disseminado apenas para alimentar essa rede de produção de pós-verdade. Então, é muito grave e cada vez mais, enquanto cidadãos, a gente tem que estar atento para não cair nesses falsos direcionamentos de poder.